Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 139. Deus onisciente e onipotente. Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu estive sem gravar essa leitura por 2 dias e hoje então devo repor esses vídeos, essas leituras. Bem, este é um dos salmos, creio que mais bonitos. E nós vemos aqui Davi expressando a sua consciência da soberania, da onipotência, onisciência de Deus. Ele escreve de maneira muito bela que Deus está com ele em todos os momentos. Deus, por mais que ele fuja de Deus, ele não pode se apartar definitivamente da sua face, porque o Senhor está em todos os lugares. Ele chega a dizer que Deus não só o pode encontrar e estar com ele em todos os lugares, mas esse mesmo Deus formou o seu ser, formou o seu corpo, formou os seus órgãos, e isso de maneira sobrenatural. Aqui diz o versículo 15, por exemplo, que nem mesmo os seus ossos estavam escondidos de Deus quando ele foi formado, quando ele foi entretecido. Então, ele olha para Deus e sabe que Deus é um Deus assim
completamente diferente dele e tem absoluto poder, absoluta ciência de todas as coisas. E não só, Deus não tem apenas a ciência, o conhecimento de todas as coisas. Cadê aqui? Ele diz aqui no versículo 16 que no livro de Deus foram escritos todos os seus dias. Cada um dos seus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Quer dizer, Deus não só tem o conhecimento de todas as coisas, como Ele próprio determina, escreve, estabeleceu antes de todos os nossos dias começarem a contar. Ele escreveu, ele estabeleceu cada um deles, como seriam. Então, o que traz assim para o coração de Davi paz, alento, o que traz para ele consciência de, de paz, de alegria. Ele se vê satisfeito não em encontrar-se consigo mesmo, não em sondar os seus próprios pensamentos, mas em conhecer Deus. E isso fica muito claro lá no início. Ele diz aqui, onde está aqui? Nossa, perdi aqui o versículo. Você já deve ter encontrado essa altura aí. Onde aparece escrito que os pensamentos de Deus, eles não podem ser contados. Cadê? Nossa, perdi. Perdi o versículo aqui. Você já deve ter. Sim, que preciosos. Aqui, versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus. Eu achei que estava no início. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, eu contaria e não chegaria ao fim. Então, ele se satisfaz em pensar sobre Deus, em refletir sobre a natureza de Deus, sobre a onipotência de Deus, sobre a onisciência de Deus. E isso traz o equilíbrio, digamos assim, que ele precisa para a sua alma. Na sequência, ele fala sobre os perversos, aqueles que não querem nada com Deus. Ele realmente abomina os perversos, ele abomina os inimigos de Deus, ele não quer ter comunhão com aqueles que se oposicionam a Deus nas suas vidas, né? Ele os aborrece. Então, por quê? Porque ele ama o Senhor e não há como amar ao Senhor e também ter um relacionamento de intimidade com aqueles que não amam ao Senhor. Claro, eu não vejo aqui o que talvez alguns diriam, que ele está fazendo um discurso de ódio e que os inimigos de Deus eles devem ser exterminados. Eu acho que o Novo Testamento vai trazer clareza em relação a isso, de que os inimigos de Deus eles serão sim destruídos se permanecerem rebeldes contra o Senhor, mas no que tange ao crente, ao servo de Deus, eles devem procurar anunciar-lhes o Evangelho, pregar quem é Deus para que eles possam conhecê-lo e assim saírem livres, né, da justiça de Deus, da justiça condenatória de Deus. Então, ele não tem prazer no perverso, diz aqui Davi neste salmo, e de certa forma ele não tem nem prazer em si mesmo, né? Porque ele reconhece que os seus próprios pensamentos, na sua própria mente, pode haver desígnios, caminhos maus. Olha só,
o finalzinho: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, porque a minha mente, o meu coração também produzem coisas que não agradam a Deus. E aí ele pede para que Deus, ao invés de permitir que ele caminhe pelos intentos do seu coração, ele pede a Deus que o guie pelo caminho eterno. Então, quem é que sobra? Sobra só Deus mesmo. Porque ele próprio e os seus inimigos, eles não trazem para Davi o deleite, o prazer e o equilíbrio que ele precisa. Ele só encontra essas coisas em Deus. E que assim também seja nas nossas vidas. Nós somos chamados não a olhar para o nosso próprio coração e buscar em nós mesmos o equilíbrio das nossas vidas. Nem mesmo somos convidados a procurar satisfação em outros, aqueles que não têm prazer e alegria no Senhor, não têm suas vidas sob o governo de Deus. Nós somos chamados nas Escrituras a nos voltar para fora, a nos voltar para o alto, a nos voltar para Deus. Ele é aquele que pode satisfazer completamente o nosso coração. Essa foi a leitura de hoje e daqui a pouco ou depois a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.